Bom, dias atrás aí eu fiz um vídeo, ou melhor, eu tentei fazer um vídeo desse carro, né? Mas duas vezes que eu comecei a fazer, o tempo fechou e veio uma chuva violenta aí. Primeira vez eu ainda postei, a segunda vez a chuva foi tão forte que malemar deu para começar, né? E acabei subindo a primeira tentativa, né? Agora nós vamos fazer um vídeo completo desse, talvez seja um pouco repetitivo em relação ao primeiro, mas contar um pouco a história desse carro, Charger RT78 azul Capri, e terminar o que eu comecei a contar da outra vez, né? Então, 1978, para a linha 78, a Chrysler fez mudanças importantes aí no estilo do Charger RT, né? Voltou a usar o capô liso, como era no Charger RT71 e Charger RT72. Acho engraçado, né, quando o pessoal fala, Charger RT78 não tem agressividade, não tem esportividade, porque não tem o capô com flautas, né? Pô, e o Charger 71 e 72, né, que são os carros mais legais aí, os mais tal, que também não tem, né? Então, não vejo muita coerência nesse comentário, mas gosto é gosto, né? Então a Chrysler tirou as entradas falsas de ar no capô, né, na linha 78, e colocou essa meia capota de vinil, né? Essa meia capota de vinil, também chamada de teto Las Vegas, meia peruca, já ouvi tudo quanto é nome para esse teto de vinil, que era uma coisa meio comum nos Estados Unidos nesta época, né? Era moda. Outra coisa que era moda nessa época eram os tons de marrom, como eu falei no outro vídeo, né? 90% desses carros dos Charger RT78 saíam em algum tom de marrom, né? Ou branco Madagascar com marrom, ou ouro Toledo, ou castanho Trípoli, ou bege indiano, né? Pouquíssimos saíram branco com preto, um ou outro branco com vinho. Depois o azul Capri saiu um pouquinho, e o vermelho Verona, que é um carro igual a esse, só que vinho com a capota branca e o interior vinho, né? O azul Capri ele tem o teto, meio teto de vinil branco e o interior de couro preto, né? O de couro põe um asterisco aí, que é uma das coisas que a gente vai falar do carro depois. Bom, esse carro eu comprei de um comerciante de carro antigo. Ele tinha comprado esse carro do antigo proprietário. O antigo proprietário tinha começado uma reforma dele e não tinha terminado. Então esse carro, quando eu comprei, ele estava semi-desmontado, né? E há muito tempo parado. Eu comprei esse carro, comprei junto com dois outros carros, foi um pacote aí de 3 carros para restaurar que ele acabou me vendendo. E esse carro ficou guardado esperando a vez dele, como é mais ou menos de praxe aí, quando a gente pega os carros para restaurar, né? Então ele ficou aguardando a vez dele, até que em um determinado momento eu estava meio cansado dessas restaurações, cansado de lidar com mão de obra, as restaurações estavam ficando muito caras, tal, e eu falei assim, quer saber? Eu já terminei de restaurar um RT78 vermelho Verona, um RT78 para mim tá ótimo, né? Não preciso ter dois na coleção, por mais que sejam as duas cores que eu mais goste, né? Um só tá de bom tamanho. E eu resolvi vender esse carro, coloquei esse carro à venda e vendi para um cara que acabou ficando meu amigo depois, né? Tal de Marcão, que queria muito ter um Charger, queria um Charger, né? Eu falei, Marcão, carro para restaurar, complicado, não vai por aí. Acabei vendendo um Magnum para ele, 000, impecável. Ele acabou fazendo mais uns catadinhos, deixou o carro mais legal ainda. Mas ele, não, eu quero ter um Charger, Marcão, é o mesmo carro, é a mesma coisa, só muda a frente, traseira, não vai mudar nada, tal. Não, meu sonho é ter um Charger, Bom, vendi o Charger para o Marcão. Vendi esse carro nunca tinha sido passado por nenhuma restauração, tinha passado por uma reforma mal feita, né? Tinha uma tinta cor de piscina Regan, um azul piscina Regan, um azul caneta Bic assim, mas por dentro o carro todo mexido, os bandôs de porta machucados, mas nunca tinham saído do lugar, ou seja, tinha
amostras de tinta perfeita do Azul Capri no interior das portas, né, para amostra. E aí eu vendi o carro pro Marcão, expliquei tudo isso, o Marcão estava super empolgado, começou ele mesmo a restaurar as forrações de porta, começou a fazer uma opção de coisa e tal, e levou o carro para um funileiro, que a gente não conhecia, mas ele falou que era bom e tal. Bom, primeira coisa que o cara fez, o carro realmente tinha as duas laterais traseiras meio feias, não eram perdidas não, tá? Mas eram meio mastigadas já. O cara arrancou as duas laterais traseiras, né? Minto, ele tentou arrumar, eu não lembro exatamente o que ele fez, mas ele jateou o carro inteiro com areia. A gente não gosta de jatear o carro com areia por dois motivos. Primeiro, se não for muito bem feito, agride demais a lataria, né? Ah, significa que se fizer com jateamento... Não, não está errado. Falei que se não fizer bem feito, pode judiar demais a lataria. É um negócio muito bruto, muito agressivo, né? E segundo ponto é que inexoravelmente vai sair areia de tudo quanto é lugar. E não deu outra, né? Passou um tempo, o Marcão desistiu de restaurar o carro. Eu tinha enfiado um monte de dinheiro, já tinha pago 90% do serviço, o cara tinha feito nada, né? Tinha jateado o carro basicamente. Aí o cara ia mudar de oficina, o cara precisava tirar o carro daquele lugar e levar para outro, né? E aí ele veio me dizer que iria vender o carro. Quando a gente fez isso, eu não lembro se foi aí que eu dei o magro em troca dele, eu sei lá que rolo que eu fiz. Eu sei que eu peguei o carro de volta, né? Eu peguei o carro de volta e aí levei direto para a oficina. O carro já estava em situação, estava com a chapa totalmente exposta, né? Não tinha como eu deixar ele esperando mais tempo. E o carro foi direto para a restauração. Chegando lá, a gente teve que acabar de arrancar as laterais traseiras, porque a pessoa já tinha começado a tirar. E aí, quando a gente foi tirando as laterais traseiras, começou a sair quilos e quilos de areia de tudo quanto é lugar que a gente mexia, né? Aonde mexia, saía areia. Bom, tudo bem, trouxemos duas laterais americanas 0 km, então as duas laterais traseiras desse carro são zero, tá? Não pode ter um ondulado, um nada, porque são duas laterais zero. A gente trouxe as duas laterais. O seu Zé fez a funilaria no carro, tal. O carro pronto para pintar. Cadê a tinta? O cara tinha removido com o jato de areia toda interno do carro, todas as portas do carro, né? Toda a parte interna do carro. E a gente não tinha mais referência para o Azul Capri. Aí começou uma novela. Ah, onde tem um carro que isso, onde tem um carro aquilo. Puta, fomos revirar o Brasil todo, a gente não achava um Azul Capri com referência de cor original para que a gente pudesse refazer a tinta, né? Aí fomos até Taubaté, não sei o que lá, o Jefferson foi até lá, quando chegou lá, não, o carro já foi repintado, não sei o que. Cara, eu sei que um monte de gente tentou ajudar e a gente não conseguia fazer a cor. Porque o Azul Capri é um azul, né? É isso aí. Não é um azul que dependendo quando bate o sol, ele fica um azul bem azulado. Se está mais sombreado, ele fica mais acinzentado, né? Não é um azul fácil de reproduzir. Até aí eu lembrei que a gente tinha umas portas de um Gran Sedan 78 que a gente tinha comprado, um carro que tinha sido batido, né? E a gente tinha essas portas ainda com o bandô de fábrica, tal. Ou seja, a resposta estava toda dentro de casa e a gente esqueceu que tinha essas portas, tal. Aí achamos as portas, fizemos a cor, pintamos o carro. Beleza, pintamos o carro. Então o carro já zicado, eu falo que o carro é zicado, né? Foi para uma oficina, o cara fechou ainda na mão do outro cara, voltou para mim, o cara tinha tirado a tinta de fábrica que serviria como referência. Aí a gente tinha a tinta dentro de casa, viramos o mundo atrás da referência, a referência estava dentro de casa, tal. Até que conseguimos pintar o carro. Uma vez pintado, o carro foi ficando na oficina, fomos fazendo outro, e ele foi ficando. Aí chegou uma hora que para adiantar, porque o carro não saía mesmo, eu passei esse carro para um amigo meu fazer a montagem. E chegando lá, a gente pegou um monte de problema de acabamento, né? Tinha um monte de problema de acabamento, é aquela história, né? O carro já
tá com problema de acabamento. Acho que as pessoas normalmente já não dão aquele capricho todo para fazer o resto, né? A culpa no fundo é minha, porque foi uma época que eu, por conta de vários motivos, principalmente profissionais, eu acabei me afastando um pouco aí do dia a dia das restaurações. Achei que as pessoas, pelo tanto de restaurações que já tinham feito, já tinham pego o jeito que eu gostava de fazer as coisas, né? Acabei saindo do dia a dia, e aí o carro acabou sendo montado com alguns problemas, né? Por exemplo, os bancos que eu falei que eram em couro, sabe-se lá por que falha de comunicação, fizeram os bancos em curvim, né? Pô, um Charger RT, o grande chamativo do Charger RT eram os bancos de couro. Então a gente acabou pagando para fazer os bancos em curvim. Agora a gente vai ter que tirar os bancos e fazer os bancos de novo em couro, né? E da onde veio a ideia de fazer o banco em curvim? Sei lá, né? Algum problema de comunicação aí que agora a gente vai ter que acertar. Bom, o carro veio para cá todo quadrado, aí a gente começou a mexer aqui, tivemos que mexer na parte de baixo, refazer uma porção de acabamentos aí na parte de baixo. O carro deu uma melhorada, só que ainda está totalmente quadrado e cheio de pequenos defeitos aí que a gente vai corrigir. Então o que eu decidi? Que eu que vou fazer essa finalização no carro, né? Vamos começar mostrando alguns problemas. O carro é ótimo, o carro não tem nada, a estrutura do carro é excelente, o carro nunca tinha passado por uma restauração, o carro é excelente, só que tem umas matadinhas que incomodam, né? Por exemplo, a gente pediu para baixar a traseira dele, bonito do Dodge, até a frente baixa e a dianteira alta, né? Só que o lado esquerdo está mais baixo que o direito. Você fala, ah, nesse terreno está meio torto, mas você vê o outro vídeo lá, que ele está no asfalto, ele está meio caído para o lado esquerdo. Então temos que tirar as molas de novo, levar no moleiro, e arqueando elas até que o carro fique com os dois lados na mesma altura, né? Depois, algumas coisas que incomodam, né? Essa história dos bancos tem sido feita em curvinho, né? Papo de maluco, né? Esse acabamento aqui, isso aqui não é brilhante, isso aqui é fosco, né? Os próprios parafusos, né? Está dando um trato nos parafusos. Mostrando algumas coisas de montagem. Depois a gente vai montar os outros de acabamento também que incomodam. Esses parafusos, mostrei no vídeo do Dart 77, eles têm a cabecinha redondinha, cromadinha, né? Tá aqui com um parafuso chato, aqui nem parafuso tem, né? Se deixa do painel, puta, o dash original do carro e tal, mas puta, tá trincado demais, né? Se é só uma trinquinha, a gente ainda deixa passar. Eu prefiro uma coisa com trinco estragado do que com reposição, né? Os vidros mal montados, né? Outro dia que começou a chover, fui levantar, o traseiro não subia, o dianteiro comecei a levantar, saiu a pestana. Então são matadas de acabamento, né? Por exemplo, o ar-condicionado foi colocado no lugar, tem um parafuso só, tá solto desse lado aqui. Então o carro fica todo meio enjambrado por conta disso. E alguns detalhes aí de acabamento, né? Interior da porta. Pô, o carro tá lindo por fora e tal, mas não pode deixar as dobradiças com essas marcas aqui, não pode deixar. O acabamento que é dado por fora tem que ser dado por dentro também, né? Não é só porque a porta fica fechada que a gente não vai dar esse acabamento. Então esse carro aqui, assim que eu tiver uma disponibilidade de tempo, eu vou levar para São Paulo, nós vamos fazer a revisão mecânica dele. A outra coisa, abridor do capô, ó, parada do motor, isso aqui deve ser coisa de trator, né? Sem a trava para segurar. A embreagem do carro tá horrível, o motor do carro faz um barulho de bomba d'água, cloc, 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 né? Então eu vou pessoalmente, como no fringir dos ovos a culpa do mau acabamento é minha, que acabei me afastando aí do dia a dia, eu vou acertar esse carro pessoalmente. Vamos levar para fazer uma revisão mecânica, depois ter que fazer essas melhorias de acabamento de pintura, né? E depois de montagem também. O cofre do carro é bem bonito, né? Todo restaurado. Aí umas coisas que parece bobeira, né? Mas incomoda. Ó, o parafusinho aqui tá zincado, o outro pintado de preto. Essas coisas assim que a gente precisa dar
um capricho aí, né? E deixar o carro mecanicamente confiável e redondinho. Pelo menos aqui, ó, tá com a tampa certa, não tá com aquelas tampas de plaque. O ar-condicionado precisa pôr para funcionar, né? Então nós vamos levar esse carro para São Paulo. Aqui, ó, as matadas de acabamento interno aqui, né? Isso sem falar na parte de baixo do carro que a gente acabou fazendo aqui mesmo, né? Então por isso que eu disse que é um carro zicado, né? Passou por 4 oficinas, se contar aquela que o Marcão falou, né? 4 profissionais diferentes. Gastamos um monte de dinheiro, conseguimos um teto de vinil ainda original de época, né? Um negócio que não existe mais. Trouxemos lateral zero, cara, gastamos o que tinha que gastar, não fizemos economia, né? E o carro não ficou legal, né? Aqui, ó, o próprio banco, ó, além dessa questão do curvinho, ó, ele tá com jogo aqui. Isso aqui incomoda pra caramba quando você tá usando o carro, né? Parece frescura, mas é chato, né? A gente tivesse feito uma reforma meia boca, mas não. O objetivo era restaurar o carro. Barulho na embreagem. Vê se dá pra ouvir o barulho de bomba d'água. Mas, tirando tudo isso, o carro é lindo. O carro tem uma estrutura perfeita. Ah, outra coisa absurda. Para-sol furadinho, né? Para-sol liso da linha 79. É muita porqueira, né? Por para-sol diferente no carro. Isso é brincadeira, né? Tá meio durão de andar, meio quadrado. Olha o barulho. Ao meu ver, assim, é muito amadorismo, né, pessoa se dispor a fazer isso, né? A gente está pagando a pessoa para fazer isso, estamos fazendo de graça. É muito amadorismo deixar passar esse tipo de coisa e desrespeito com o investimento que a gente faz no carro, né? Mas a gente vai acertar. Logo vocês vão ver um vídeo desse carro absolutamente impecável. Ó, olha esse parafuso aqui, o tamanho do parafuso aqui. Não tem nada a ver, né? Vocês vão ver um vídeo desse carro absolutamente impecável aí, como ele deve ser, né? Quem sabe não está acabando a zica dele hoje. O tempo não fechou, conseguimos fazer até o fim. E nem por isso deixa de ser lindo, né? Um dos carros mais bonitos aí. Um dos carros mais... Uma das configurações mais legais aí que a Chrysler fez. Uma configuração bem ousada, né? Não vendeu tanto ele e o vermelho Verona por conta disso, né? Por conta dessa ousadia aí no carro azul clarinho com teto branco, né? Uma história interessante, meu amigo Luciano Jafé, ele quando saiu a linha 78, ele era louco o pai dele comprar um RT78 vermelho Verona. Olha como o carro tá penso pro lado esquerdo, tá vendo? A diferença, né? Vão falar que eu que sou muito pesado, que o carro arriou. Não, porque eu nem andei no carro, dei 3, 4 voltas na pistinha aqui. Não deu tempo de eu arriar ainda. Meu amigo Luciano Jafé, o pai dele sempre teve Dodge e tal, sempre teve uns carros importados também. E ele queria que o pai dele comprasse um RT78 vermelho Verona. O pai dele falou que ok, que eu ia trocar de carro mesmo. Foram até a Chamboralto na Avenida Nazaré, com a Padre Marchetti, né? Foram no showroom, perguntaram se tinha um vermelho Verona. O vendedor disse que tinha, mas que estava no pátio, não estava lá no showroom. Aí eles entraram lá na Padre Marchetti, foram no portão lá do pátio. O carro estava num cantinho, né? O vermelho Verona 0 km, dá para imaginar a cena, coisa linda, né? Charger RT78 vermelho Verona, nunca emplacado, né? Tudo de fábrica, tudo zero, né? Interior de couro maravilhoso, brilhante, né? E o pai do Jafé, que era um cara muito sério, falou assim: meu filho,
Você sabe que eu faço tudo o que você quer, mas dessa vez eu não vou fazer, porque eu sou um industrial, não sou um palhaço do circo. Se eu chegar na fábrica, se eu chegar na indústria com este carro vermelho com teto branco, nunca mais vão me respeitar. E aí compraram um branco Madagascar com teto interior bege, né? Então, realmente o carro era muito espalhafatoso, né? Mas é isso aí. Então fica aí o vídeo do IT78 Azul Capri. Vamos ver se a partir de hoje ele deixa de ser zicado, né? Tem umas água benta lá em casa, lá, um sal bento lá. Vou jogar um pouco de água benta nele aí e vou eu mesmo assumir a finalização dele. Beleza? Abraços, viu? Valeu!